Eu não vou errar aqui. Eu li esse versículo, e esse versículo está me ensinando que o meu comportamento tem que mudar. Que isso está me mostrando que o que eu estou fazendo está me prejudicando a mim mesmo. Que a verdade é o quê? Liberta nós mesmos, de nós mesmos. Eu entendo então, que na verdade pode ser que há uma fraqueza no sentido de que você não quer se fortalecer espiritualmente. Por exemplo, você não ora. Você vem na igreja, mas a Bíblia está lá no canto da sua casa. Então você se torna um crente o quê? Fraco. Aí você está o quê? Né? Você está vulnerável às ações de Satanás. Porque ele não é bobo, ele sabe. Então ele vai tentar te atacar mesmo. Então nesse ponto realmente é uma fraqueza. Mas aí não seria muita, vamos dizer assim, sem vergonha da nossa parte, assim, em certo ponto, não querendo magoar ninguém, porque eu sei que cada um sabe de si, a gente sabe das nossas condições de vida, entendeu? Às vezes também tem pessoas que, né, não tem aquele tempo, né, não tem aquela coisa toda. Então cada um tem que se avaliar a si mesmo e tentar buscar. Mas eu acho assim, poxa, Deus saiu do céu, gente, veio aqui na terra, se fez homem, entrou dentro da barriga, né, passou por tudo aquilo sem precisar de passar, foi por uma morte de cruz por nós, e agora nós não podemos nos sacrificar por Jesus? Nós não podemos nos sacrificar vivendo essa palavra, essa verdade? Ele capacitou, né? Sim, mas aí entra no engano que ela começou a falar bem ali. Jesus já me salvou, fez tudo por mim, a graça irresistível, eu posso ficar tranquilo na minha rede, tranquilo, porque a minha salvação está garantida. Só que a palavra diz, perseverar até o fim, guarda o que tens para que ninguém tome sua coroa. E fala de salvação nisso daí também. É você perseverar, você não desistir, é você não voltar no caminho. Por quê? Porque o inimigo ele fica 24 horas investindo para você cair. Eu estudei no curso de teologia com um amigo meu, que inclusive era até professor, e ele era calvinista. Ele foi arminiano da Assembleia, mas depois ele estudando mais e se aprofundando, ele começou a entender que a graça era irresistível e que ele já estava sendo salvo desde a fundação, antes mesmo que a terra existisse, ele já era salvo. Então, assim, ele tem essa visão que o André colocou, né? Não, a graça me salvou e eu não preciso fazer mais nada. Aí nós vamos dizer que a Bíblia vai dizer que o céu ele vem através de esforço. Sim. Aí então onde que entra esses versículos? Se eu já sou salvo, eu não preciso fazer mais nada, porque a graça é irresistível, não tem como resistir a essa graça. Essa graça veio para mim. Mas aí nesse ponto, Deus é salvo, mas a gente tem que... Quer ver um esforço, que ela estava falando de esforço essa semana, eu estava ouvindo um pregador dando ensino sobre o Espírito Santo, sobre comunhão com o Espírito Santo, viver a vida com o Espírito, vida no Espírito. Aí um membro dele virou para ele e falou assim, rapaz, eu não consigo ouvir o Espírito como você diz, ouvir o Espírito falar com você, eu oro e ele não fala nada comigo. Como é que esse negócio de vida no Espírito, não sei o quê? Ele falou, rapaz, é uma voz interior que fala e você tem que obedecer essa voz. Ele falou, eu não estudei não. Eu falei, como é que é a sua vida? Ele falou, rapaz, minha vida é normal, só que ultimamente, 3 horas da manhã, eu acordo 3 horas da manhã, dá umas semanas que eu estou acordando 3 horas da manhã. Aí, mas você costuma acordar 3 horas da manhã? Ele falou, não. Ele falou, rapaz, você acorda 3 horas da manhã, você não entende que é o Espírito te acordando para você orar, não? Aí ele, o que você está falando agora faz sentido. Ele falou, rapaz, você quer mais o quê? Você quer que ele te pegue da cama, bota você de joelho? Pô, o Espírito está te acordando, você sabe que você não acorda. Por que você não vai orar para ver se o Espírito fala com ele? Ele, agora eu vou orar. Por quê? Porque ele falava que ele acordava, abria o olho, vou dormir de novo, ele dormia. Ele falou, rapaz, você está falando que ia ter vida com Deus, quer orar. O Espírito te acorda para você orar, você não ora. Então, você tem que se condicionar e se esforçar. É uma via de mão dupla. O Espírito nos ajuda, nos inspira, mas a gente também tem que fazer por onde aquilo acontecer. A gente tem que vir para EBD, tem que vir para ETAD, tem que orar, tem que se esforçar para que o Espírito nos ajude. Senão a gente já não faz. Nos fortalecer. Porque a gente precisa, é o que eu falei, como que a gente revestido pelo Espírito Santo vai ser tão fraco assim? Uma presa no mundo de Satanás o tempo todo? Não podemos. Nós temos que nos fortalecer, essa parte é nossa. Jesus fez, né, praticamente quase que tudo para nós. Na verdade, ele fez tudo. E a nossa parte é um negocinho de nada, a gente só precisa corresponder. Né? Por que a gente vê tantas pessoas? E isso não é só aqui não, gente. Em várias igrejas, a gente vê pessoas dentro da igreja. Pessoas que, e não é outra coisa não é pessoas de banco não, pessoas que estão à frente. Mas pegando essa linha que falou que essa graça está manifestando-se e às vezes essa pessoa não está com ânimo para isso, está fraco. A Bíblia fala que o nosso adversário, o diabo,
ele só é tentador. Resistir ao diabo, ele fugirá Ele de só vós. tenta. A decisão está em nós, para decidirmos se fazemos ou não. Escolha. Se fazemos aquilo ou se não fazemos aquilo. Não, A decisão está na em verdade, na verdade, ele não só tenta. Ele tenta, engana e acusa. Exatamente. Sim, mas ele não faz a parte te Aí, obrigando. dependendo da sua condição espiritual, ele vai usar a arma que ele acha melhor. Se está muito bem fraca, a tentação só resolve. Aí Se você vem está aquela estudando um do pouco esforço. mais a Bíblia, se esforçando um pouquinho, Exatamente. ele vai dar Deixa mais forte. Mas sempre ele vai te por tentar. engano. Vai tentar. Ele vai te tentar. Mas aí você tá o na crente, qual o Você papel tem do eleição crente? também. A gente tem que estar revestido, a gente tem que estar na hora, tem que estar na... Gente, é uma batalha. Aí É vamos uma voltar para o batalha. de novo. Você Não, quer eu o sou salvo, céu eu quero como? o De, né, assim, é o que eu falei agora, pô, gente, Jesus veio, mas precisa da nossa parte, entendeu? Nós precisamos nos fortalecer no Espírito para que a gente consiga alcançar esse céu. E essa colocação do William entra naquele versículo que Jesus fala, né? A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você viu que o maligno está vindo, que é coisa estranha, ou que algo que você já tem, não sei, porque Satanás é bobo, e ninguém também é santo como Jesus, né? A gente, vamos falar a verdade, que a gente sempre tem uma fraqueza em alguma área. Uns têm de um jeito, outros têm de outro, mas todo mundo tem. Não tem para onde correr, nós temos. E nós sabemos da nossa área fraca. E Satanás também já conhece. Porque ele já nos tentou e já passou a ter conhecimento daquela área. Então agora qual é o nosso papel? É nos revestir e vigiar. Vigiar, vigilância o tempo todo. Então se está vindo, você tem que aí usar o versículo e começar no jejum e na oração para que ele possa fugir, né, de você. O testemunho do Espírito Santo na vida do crente, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo põe em sua alma a certeza quanto à autoridade da Bíblia. Não é preciso ninguém ensinar isso, ou seja, é como se fosse impresso dentro de nós, né? A gente sente isso, testifica com o nosso espírito, né? Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus. Nós vamos ter aí, né, uma oposição aí contra a Bíblia, literalmente negando a Bíblia, porque o que eu falei das seitas são seitas que assim, né, ainda usa a Bíblia para um apoio, uma coisa, mas nós vamos ver os espíritas e a nova era, né? Esses aí literalmente negam totalmente a vinda de Jesus, a palavra, a Bíblia, como autoridade, como divinamente inspirada por Deus. Com eles não tem conversa, né? O Espírito Santo testifica no crente que este é filho de Deus. Romanos 8,16 testifica também que a Bíblia é a mensagem de Deus para este mesmo filho. O cumprimento fiel das profecias da Bíblia. O Antigo Testamento é um livro de profecias, o Novo Testamento em grande parte também o é. Referimos-nos aqui, evidentemente, às profecias no sentido preditivo, ou seja, que prevê, né? Divididas em duas classes conforme se acha no Antigo Testamento, as literais e as expressas por tipos e símbolos. Inúmeras profecias da Bíblia elas se cumprem no passado em sentido parcial ou total, inúmeras outras se cumprem em nossos dias. Então nós já tivemos aí as que se cumpriram, as que ainda estão se cumprindo e as que vão se cumprir, né? Muitas outras se cumprirão para frente, a gente viu aí. Vamos pular aqui para o texto 5, que vai falar sobre as provas da inspiração divina. Então aqui já vai partir para as provas. O mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Então assim, a Bíblia, ela fala com a gente, né? Não tem como uma pessoa que aceita Jesus e a sua vida continuar da mesma forma. Não tem como. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem isso impresso no nosso espírito, parece que vem assim, você entende a Bíblia de uma forma e você tem desejo para comer aquilo ali, para entender aquilo ali como palavra e ela vai nos influenciar. E ela não influencia só a mim, mas ela influencia a mim, que eu com as minhas atitudes vou influenciar o meu marido, com as atitudes do meu marido ele vai influenciar os nossos filhos, dali vai influenciar a nação inteira. Então a Bíblia ela é fantástica, ela tremenda nessa ação. Deus é divinamente assim, perfeito no que faz, né? Ele fez de uma forma grandiosa como a gente vai alcançar todos. De fato nós vamos alcançar, né? Por isso que o verdadeiro evangelho, ele tem que ter transformação. Se não houver transformação, não é o evangelho de Cristo. Porque ele tem que prosseguir, dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, do evangelho que fez na sua vida. E isso através do que ela está falando. Me influencia meu vizinho, vai influenciar o amigo do trabalho, da faculdade.
por causa da mudança de vida que o Evangelho fez em mim. Eu acho que pedir perdão é a coisa mais fácil que existe no mundo. Confessar e deixar, aí a gente já pula para outro patamar. Né, pastor? Aquele que confessa e deixa, aí a história é outra. Pedir perdão todo mundo pede. O problema é que o pessoal quer barganhar com Deus. Exatamente. O pessoal acha que Deus é Deus de barganha, não é igual aos advogados. Os advogados deveriam usar a lei que existe para o bem da sociedade. Não. Eles usam para poder achar uma brecha, salvar o cara que fez uma merda, sabe a expressão, né? Que roubou, né? Que faz tudo isso. Então eu fico muito triste com isso. Voltando na nossa Usa a lei passada, né? Que às vezes a para pessoa isso. está fraca espiritualmente e às vezes ela cai realmente. Aí a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? A gente é ser humano, a gente é ser humano. Então ela vai cair mesmo pela fraqueza que ela se encontra naquele momento. Porém, a diferença realmente está na questão de verdadeiramente se arrepender ou se vai sair remorso. Vou levantar uma polêmica. Quem estava conversando com a Adriana, foi bom esse contexto aí. Estava falando com a Adriana essa semana. Já polemizou e vou falar. Não, essa semana, vou falar. Essa semana. Uma coisa que a gente raramente vê hoje nos púlpitos é palavra de testemunho. Ou seja, eu era um ex-assaltante de banco. Eu era um ex... Todo mundo é ex alguma coisa. Sim. Porque quando você assume diante dos homens quem você era e quem você está se tornando, automaticamente você está confessando e está dizendo que você deixou publicamente. Hoje, as pessoas quando se convertem, elas têm vergonha de falar quem elas eram, elas estão quietinhas. Pastor, estou aqui falando, tal, mas só fica aqui dentro do seu gabinete, não fala pra ninguém. E aí o que ele faz? Ele fica ao frente escondido ali. Você sabe que ele é crente, mas você sabe, Jesus tirou de onde? De onde você veio? Qual a sua história? Não, eu só posso te contar do momento em que eu estou com Cristo. Eu sou um homem sem passado. Eu sou um homem sem passado. Aí o que acontece? O efeito do evangelho, que é você ver a pessoa e falar, rapaz, se Deus fez isso na vida dele, vai fazer na minha também. O meu problema que eu estou passando não é nada perto do que ele passou. E aí aquele testemunho te dá vida para você caminhar, hoje não tem. As pessoas elas querem pregar o quê? Que você vai ser bem financeiramente, que Jesus vai te dar carro, que Jesus vai te dar casa, que Jesus vai te dar prosperidade. Mas é você pegar um pouco e falar, rapaz, olha só, eu fiz isso. Aí eu estava conversando com um amigo ontem, ele contando um texto, eu falei, como é que foi o teu testemunho? Eu gosto de saber a história da pessoa que me edifica. Eu falei, rapaz, eu era do espiritismo. Eu fui criado no espiritismo, minha mãe era cabeça de espiritismo, aí eu comecei a ver o lado errado, o ruim, e tinha um lado bom, comecei a ver que eles matavam gente, eu fugi daquilo lá. Aí falou, só que eu vim para a igreja. Aí quando eu me converti, eu não gostava de falar em público, eu não gostava de fazer nada, mas as pessoas me chamavam. Quando eu fazia os cursos, me chamavam para eu dar testemunho. Aí um dia eu falei, tu me chamando toda hora, eu vou contar tudo que eu fazia. Aí ele pegou no púlpito da igreja, cheio, contou tudo. Que eu era isso, que eu era promíscuo, que eu não sei o que. Aí todo mundo ficou olhando para ele com um olho arregalado. Meu Deus, isso aqui no meio da gente. Ele era isso tudo. Aí o pastor, não, amém, não, amém. E ele falou, não, aproveitei. Joguei tudo, fiquei 20 minutos falando. Joguei bem no ventilador. Aí falou, agora eu quero ver se eles vão me dar oportunidade de novo. Porque, só que aí o que aconteceu? Aí as pessoas viram o que Deus fez na vida dele. Falou, rapaz, Deus é na sua vida. E aí ele começou a se desenvolver mais no ministério que Deus chamou ele. Porque as pessoas viram Deus na vida dele. Ele não escondeu, não ficou, não, vou ficar quietinho, vou mostrar só o que eu sou daqui pra frente. Então hoje, em cima do contexto que você está falando, as pessoas elas têm muita vergonha de falar o que Deus fez na vida deles. Que é a transformação do evangelho. É isso que muda. Não é você chegar e pregar bem, falar bonito, não, está escrito lá, tal, é legal. Mas quando você chega e abre seu coração e fala, olha, eu vivi isso, mas Jesus me transformou, hoje eu tenho uma nova vida e você pode sair. A sua transformação muda outros, como o Hélio falou na semana passada aqui, que ele veio da droga. Eu fiquei preso na droga e Jesus me libertou e hoje eu estou aqui. Então, se tem alguém aqui que está num problema, aquilo dá um gás para ele. E ele com certeza vai pedir conselho e Deus vai usar ele. Mas o que a gente tem perdido muito hoje nas igrejas, e essa é o que eu estava pensando no contexto, é que os testemunhos estão morrendo. Desculpa, estou tomando seu tempo. Não. Os testemunhos estão morrendo. E aí a eficácia do evangelho está ficando para o segundo plano. Então eu falar que Jesus salva e liberta, claro, está na Bíblia. Mas agora, quando a pessoa chega e mostra, eu saí dali, eu sou prova viva disso, aí o efeito é diferente. Aí a coisa muda de figura.
Aí transforma, né? Porque nós somos influenciados o tempo todo, a verdade é essa, né? Então, assim, quando você tem uma pessoa e você escuta isso te influencia também, né? Isso aí tem um livro, acho que O Homem Espiritual, de Watchman Nee, fala da questão liberação do espírito, algo nesse sentido, que é o quê? Que a pessoa só é capaz, digamos, de ajudar o outro a perceber o seu caminho errado se ela já passou por aquilo. Por exemplo, imagina que, vamos supor, quando é traficante, eu estou evangelizando para ele, e eu nunca fui traficante. Tudo bem, pode se converter e tal, mas a minha palavra para ele não vai ser da mesma eficácia se, por exemplo, ela que já foi, digamos, do movimento, foi traficante, e ela se converte e depois ela vai conversar com ele. Entendeu? Sim. E aí realmente assim, há uma espécie de... Tem uma autoridade espiritual. Né? Exatamente, autoridade. Essa exatamente o presbítero Douglas, que estudou com a gente um tempo aqui, ele contava vários testemunhos, que ele era traficante e hoje ele evangeliza os traficantes da área de todinha. Exatamente. Ele entra em qualquer lugar. Exatamente. Porque as pessoas veem a autoridade na vida dele. Falam, não mexe com ele não, que ele foi e Jesus mudou. Não mexe com o Deus dele não. Então ele consegue chegar e abrir a Bíblia do traficante, fazer ele chorar, melhor do que eu abrir e falar, quem é você para falar? Exatamente. Entendeu? Você não conhece Isso a é realidade. testemunho. Esse é o Deus revelador, Esse é o né? Deus revelador. Ele realmente, a gente pode ver isso até mesmo nos livros escritos da Bíblia, por exemplo, Lucas. Lucas era um médico, então a facilidade, pessoas cultas, ler o livro de Lucas e entender, é muito gigante. Agora pega uma pessoa aí que não tem muito estudo, muito conteúdo, não vai ter dificuldade de interpretar a Bíblia. E aí, por isso, nós temos muito pseudo-evangelho, pessoas que não interpretam bem. Então, assim, a culpa é da Bíblia? Nunca foi. A Bíblia sempre foi infalível, inerrante palavra de Deus. E ela sempre vai ser verdadeira. O que pode acontecer é o que a gente colocou aqui. Questão de tradução, que às vezes uma linguagem não é muito compatível, então eles procuram algo que possa se aproximar daquilo ali para poder trazer a luz do Evangelho para aquele local, para aquele lugar. Ou às vezes também a questão da falta de interpretação. Por isso que é importante a gente saber todo o contexto da história, a gente procurar saber para quem foi escrito, por quê, como, onde, para a gente ter uma visão daquilo ali para poder conseguir transmitir o Evangelho de forma pura, genuína, para não cair no erro que muitos cometem. Às vezes tem pregadores que saem nos cultos falando e você é meu pai amado. Né? Então, assim, falta de interpretar, falta de realmente parar para fazer minuciosamente uma leitura da Bíblia e um estudo, né, mais aprofundado. Então, vamos continuar aí, né? A influência da Bíblia, que a gente estava falando aí sobre essa questão, mesmo os próprios inimigos da Bíblia admitem que nenhum livro de toda a história da humanidade teve influência tão benéfica. Eles reconhecem o seu efeito sadio na civilização. Então, que a gente acabou de trazer aqui, né, o testemunho. Vejamos um pouco da condição moral de alguns dos povos sem a Bíblia. Os gregos, por exemplo, dentre os povos antigos, os gregos foram os mais cultos e doutos nas letras. No entanto, a grandiosidade da cultura grega e seus livros nunca detiveram a onda de licenciosidade, impureza e idolatria que sempre prevaleceu no mundo grego. Então, em Corinto, por exemplo, a gente viu que 1000 mulheres devotas levam ao tesouro os lucros obtidos por meio de sua impureza. Sócrates fazia da moral o assunto único da sua filosofia e ainda assim recomendava a adivinhação. Ele próprio era entregue à fornicação. Platão, o grande discípulo de Sócrates, ensinava que mentir era coisa honrosa. A sabedoria deles e seus milhares de livros não os conduziram à salvação. Então, pessoas que perderam aí, né, de ser salvos. Platão e Sócrates eram homossexuais ativos. Pois é, acabou com tudo, né? Revelação. Eu morri sem saber dessa. Os advogados aí estudaram muito. Os romanos foram os mais famosos como os legisladores, guerreiros, oradores e poetas. No entanto, o pontual padrão dos costumes e da moral foi dos mais promíscuos em Roma. Cícero, o maior orador de Roma, né, romano, defende a fornicação e recomenda a prática do suicídio. Catão, o censor, tido como o mais perfeito modelo de virtude, foi réu da prostituição e da embriaguez. Advogou e mais tarde praticou o suicídio. Suetônio, Júlio César, tinha encontros amorosos com o rei Nicomedes, né, da Bitínia. O imperador
Calígula, nossa, cada nome, meu pai. Viveu amasiado com sua própria irmã Drusila. Nero viveu maritalmente com sua própria mãe, ou seja, meu pai amado foi esposo da própria mãe Agripina. Viveu depois de amasiado com os 2 eunucos e ainda foi amasiado com 2 eunucos, meu pai amado. Segundo o historiador Juvenal, Messalina, a imperatriz, a esposa de Cláudio Imperador, foi extremamente depravada. Então aqui a gente viu a notícia da perda da salvação já, né? A Bíblia nos faz diferentes. Espanta não, tá? O Império Romano era extremamente homossexual, tá? Hein? E a cultura grega também ensinava que o discípulo passava o conhecimento pelo outro através da relação sexual. Todos os gregos eles tinham um relacionamento com o mestre e discípulo. Vou Que contar era a algo cultura que eles aqui, preparavam. que é no curso de detalhe que pode falar no culto, a pessoa entendia mal. Tem uma passagem, né, que um centurião romano chega para Jesus e fala: meu servo está muito doente, o senhor pode curar? Aí o senhor falou: eu vou lá. Ele falou: não precisa não, uma palavra sua ele cura. E a pessoa entendente que é uma atitude de fé, mas na verdade a visto que esse general romano tinha um caso com o seu amigo, tanto é que se não fosse, ele não teria tanta intimidade para ir lá pedir ao mestre. E sabendo que Jesus entrando lá, sendo Jesus, ele ia perceber o pecado. Falou: Jesus, eu não preciso entrar na minha casa não. Fala uma palavra daqui mesmo, que o meu servo, que na verdade era amante dele, ficaria curado. Jesus. E uma forma também dele respeitar a autoridade espiritual de Jesus, né? Ele sabia que Jesus ia atacar o pecado dele. Com certeza. Até porque ele não precisava ir lá para conhecer o pecado. Sim. Mas ele sentia Eu vim isso. para essa aula falando que era apologética, a gente ia defender nossa fé, mas o negócio tá indo. Mas agora, em cima dessa linha, o foco dele era somente que o servo fosse curado. Quando ele vai para a mulher samaritana começa a falar de adorar. Onde que tem que adorar? Ele falou: então tá bom, seu marido aí que não é seu, ele começa a revelar o pecado dela também. Ó, você já teve 4, isso aí que você tem também não é seu. Então, você quer se aprofundar na adoração? Conserta a sua vida primeiro. Jesus foi lá mas ela se permitiu ser tratada. Ela deu a brecha. Ela não se escondeu. Aí ela falou: vejo que tu és mestre. Aí ali eu entendi que ela o quê? Vou mudar minha vida, vou mudar de vida. Tanto que ela evangelizou Samaria depois. Diferente do centurião romano, que quis esconder o pecado. Sim. Esconder o pecado, Jesus não quis revelar. Sim. Que bom que a Bíblia nos torna diferentes, né? Porque senão a gente seria igualzinho a eles. Porque o pecado realmente ele é como um bolo compressor, ele vai levando todo mundo. Então, graças a Deus, está aqui na Bíblia. E a vantagem é que a Bíblia não omite nenhum desses casos, deixa bem claro. Fora disso, é verdade. Vamos pular aqui para o texto 6, porque já foi meu horário e o pastor ele tem que dar aula dele. Provas da inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não afeta a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo mais atual. Em mais de 20 séculos o homem não pôde melhorar. Para o salvo, isso é uma evidência da Bíblia como a palavra imutável de Deus. Não vai mudar. Na sua utilidade, a Bíblia nunca torna-se um livro antigo, apesar de repleto de antiguidades. Ela é tão atual como o dia de amanhã. Sua mensagem milenar tanto satisfaz a criança como o idoso. A Bíblia pode ser lida várias vezes sem que o leitor perca o interesse por ela. Quem já se cansou de ler João 3,16? Ninguém, né? E sempre a gente tem uma novidade no meio de tudo isso. Depois de 2000 anos de escritos, o último livro da Bíblia, a impressão que se dá é que a tinta do original ainda está se secando, né? A Bíblia é familiar a cada povo ou indivíduo em qualquer lugar. Através do mundo inteiro, todo crente ao ler a Bíblia recebe a sua mensagem como se essa fosse escrita diretamente para si. Não recebemos como nossa, nós a recebemos como nossa. Isso acontece em qualquer país onde ela chega. Isso prova que ela procede de Deus, o Pai de todos. Qual pessoa que ao ler o Salmo 23 acha que não tenha sido escrito somente para os judeus, né? Tem a impressão de que ela foi escrita diretamente para nós. Nenhum outro livro pode igualar a Bíblia nesse particular. Então, a outra questão aqui é a superioridade da Bíblia em relação aos demais livros quanto à composição. É muito interessante compararmos alguns pontos dos ensinos da Bíblia, como os de Zoroastro,
Buda, Confúcio, Sócrates, Solon, Marco Aurélio e outros autores pagãos. O ensino da Bíblia supera os destes homens em todos os pontos imagináveis. Primeiro ponto, a Bíblia contém apenas verdade, isso que não acontece com os demais livros. A Bíblia ela pode ser conduzida num bolso de paletó, todavia há apenas verdade nesse pequeno livro, que não ocorre com os outros que os homens produziram em todos os séculos. Este livro também não veio do homem, veio do próprio Deus. Né? A Bíblia contém só verdades. Se há mentira na Bíblia, não são delas, apenas foram registradas, o que a gente falou mais anteriormente. Os demais livros contêm verdades misturadas com mentiras ou erros. A imparcialidade da Bíblia, se fosse um livro originado pelo homem, a Bíblia não poria a descoberta as falsas falhas dele. O homem jamais teria produzido, né, um livro como a Bíblia, que vai dar toda a glória a Deus, enquanto mostra a fraqueza do próprio homem, né? A Bíblia tanto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como também revela os pecados de Davi. Aqui a gente vai ver que nada disso está escrito para que os imitemos. Então, mais uma prova de que a gente tem que se fortalecer no Espírito para que a gente não seja presa fácil, né, na mão de Satanás. A Bíblia nos dá essa condição, desse revestimento do Espírito. Basta a gente se esforçar. O homem jamais escreveria um livro como a Bíblia que põe no relevo as fraquezas e os defeitos humanos. E aqui eu termino a minha lição. Josi, só finalizando o que você falou aqui na citação da Bíblia, tem muita gente que pega essa interpretação dos erros na Bíblia para falar, Davi pecou e errou, então tá valendo. Davi adulterou, Deus perdoou, tá valendo. Davi divorciou, tá valendo. Aí começa uma licenciosidade onde tudo tá valendo porque Deus no final tá tudo certo, é só pedir perdão a ele. Mas só que as consequências do pecado, da história de Davi, de como a família dele foi destruída, tá na Bíblia ali e as pessoas não contam essa história. Então fala, Davi depois que caiu, a família dele acabou. Ele passou o final da vida dele pedindo misericórdia a Deus. Salomão veio depois, começou bem, terminou o final da vida pedindo misericórdia a Deus. E muitos duvidam até da salvação dele. Eu ia falar isso agora. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que será que foram de fato salvos? Então, ninguém sabe. As pessoas pegam um contexto, por que Deus revela tudo isso? Para a gente olhar a história toda e tirar a nossa conclusão. Eu vou caminhar para esse mesmo caminho? Isso vale a pena? Deus não esconde, fala, a consequência está aqui, ó. Ele teve liberdade de fazer o que ele queria, ele continua sendo segundo o meu coração, continua sendo o maior rei que já existiu em Israel até hoje, e a palavra revela isso e fala, mas Deus não falou, mas ele não é esse cara bonzinho todo não, ele também teve as falhas dele, ele também teve o problema dele, as consequências ele pagou. Eu não tirei. E o engraçado é que quando você vai ler a história da vida, Deus fala, a espada não vai sair da sua casa, e você vai pagar, e ele fala, vai cumprir. Davi, toda vez que aconteceu alguma coisa, Davi já voltava, meu pecado. Davi sabia. Não troquemos. Não troquemos porque faz parte da genealogia de Jesus. Né? Não troquemos, né, a herança que nos foi posta, que nos foi dada, por um prato de lentilha, né? Que vale uma bandeja de Satanás com um céu tão grandioso que nós vamos chegar lá, né? Vamos orar? Finalizar? Senhor, nós te somos gratos, Pai querido, porque sabemos que Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus que sempre está conosco, é um Deus vivo que fala e fala até hoje, Pai. Senhor, que o Senhor agora, neste momento, venha tomar cada coração e cada mente, Pai, que tudo que foi falado diante do Teu Espírito, que o Senhor venha fazer ruminar na mente dos Teus filhos, que venha fazer aquecido aquilo que o Senhor queria trazer para a vida deles. Deus, o Senhor é um Deus que sonda os corações, o Senhor é um Deus, ó Pai, que está vivo e que vê cada um de nós. Toma-nos cada um em Tuas mãos e que o Senhor venha, meu Deus, descortinar cada dia mais aquilo que precisa ser complementado diante daquilo que o Senhor me proporcionou a falar nesta noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.